Bora, Rafael, com o Rodrigo Bessoren trazendo as últimas informações do Corinthians nessa segunda. E parece que tem alguns times europeus interessados no Memphis Depay, hein? A imprensa da Europa já tá noticiando isso. E o Bessoren falou tudo agora nesse vídeo, hein? Será que o Coringão vai perder o seu atacante agora no finalzinho de janela? Tudo agora nesse vídeo, deixa o seu like e também tudo sobre as eleições no Coringão hoje à noite, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas, Vessa, só queria que você desse um panorama da eleição aí que acontece no Corinthians. São 3 candidatos, o Roque Cittadini, o atual presidente interino, que é o Osmar Stabile, e também o André Castro, que é o empresário dos 1 bilhão de dólares lá. Tem algum cheiro do que pode vir por aí ou é uma incógnita absoluta? Tudo pode acontecer. Como serão só os 300 conselheiros, então o que a torcida pensa, até o que os sócios pensam não vale nada. O que valeu nesses últimos dias foram os almoços, café da manhã, jantar, café da tarde, tudo que aconteceu, reuniões entre essa galerinha, porque você faz o conchave é mais fácil, é um nicho muito pequeno de pessoas e aquelas 8 chapinhas de 25, às vezes você conversou com o líder da chapinha, ele já falou com os outros 24 e você numa tacada só conseguiu praticamente 25 votos. O que eu acho assim, normalmente quem tá com a máquina na mão, quem é o cara da máquina, isso acontece um pouco lá no governo, em Brasília, ele tende a ser favorito. Porque o Osmar está com a máquina na mão, ele é o presidente. Então, se ele quiser propor ou oferecer cargos, para ele tá na mão dele. Ele vira pro Márcio e fala, aí, Márcio, seguinte, o diretor administrativo é nós, hein? Tamo aí, tá? Seu voto é meu? Tem um assessor aqui também, sempre trazer mais. Eu tenho uma vaga para assessor também. Ô, Tirone, tem um diretor social aí, topa? Ô, diretor social, legal. Ô... Arnaldo, é o seguinte, diretor da base, hein? Tem aqui. Ou seja, quem tá com essa máquina na mão para distribuição de cargos de assessores e de diretores, na teoria, sempre vai ser, para mim, o favorito. Então, por isso que eu acho que o Osmar é o favorito. Não sei se vai ser uma coisa de lavada, mas para mim ele vai ter até uma margem ali de vitória. O Cittadini tem um conhecimento interno lá do clube e o André trouxe esse lance da proposta, era uma bala de prata que ele tinha ali na agulha, seguiu falando dela, a imprensa foi atrás, descobriu algumas coisas, não é banco, é uma factory, enfim, aí deixou ali muita coisa no ar. Mas a dificuldade é essa, são só os 300 conselheiros, 100 vitalícios, 200 trienais, não acho que vão aparecer os 300. Tem muita gente com problema ou de já uma idade avançada, outros de saúde, tem gente viajando. Eu acho que vai aparecer mais ou menos entre 250 e 260 votantes. À noite, então, no Parque São Jorge, conheceremos esse presidente que vai ocupar o mandato tampão. Estamos aí quase em setembro, estamos falando de um ano e 3 meses. E eu espero só que passou o impeachment, passou isso daí, como o Dorival mesmo disse na coletiva, que a gente possa ter paz, pelo menos política, e lá no final do ano que vem, né, todo mundo se vê, aí sim, cada um vai lutar de novo, as chapas todas, vamos lutar, todo mundo querendo ser presidente para mais 3, beleza, mas deixar o clube viver um pouquinho aí em paz nessa parte política e pelo menos até, sei lá, setembro do ano que vem, um ano, que aí nos últimos 3 meses a eleição de novo vai pegar firme para mais 3 dentro dos sócios normais, uma eleição normal. Mas pelo menos no próximo ano, seja qual for o vencedor, que tenha pelo menos traga um pouco de paz aí, que tem muito furo na parede para fechar, né? Transfer ban, salário, situação do Memphis, tem tanta coisa para resolver. O que tem a situação do Memphis? Vai sair? Não, a situação do Memphis é que o Fabrício Romano, que é aquele repórter internacional de mercado, tal, o mais conhecido no mundo, deu que o Memphis tem 3 já ofertas ou sondagens ou perguntas de 3 clubes europeus e que num primeiro momento não fechou as portas para ninguém. Desses 3, uma multa baixa, né? A multa é de 10 milhões de euros, sendo 5 milhões para ele, 5 milhões para o Corinthians. Claro que o Corinthians pode falar, tá bom, só assim, Memphis, me dá seus 5, que aí eu te libero mais fácil ou não. O Corinthians, a princípio, não gostaria de perdê-lo, mas depende, acho Como é que o jogador vai ficar com metade do direito que pagarem para ele? Porque ele estava livre, né? Ele é livre.
Então, quando você contrata um jogador livre, o Corinthians, por exemplo, quem que foi? Do Roger Guedes. Tava livre, saiu da China. Falou, eu vou pro Corinthians. Você só tem 40, 60 é meu. Aí o Corinthians fala, entre ter o cara e ter 40 e não ter o cara, às vezes você abre mão, você tá sem dinheiro e aí abrir mão. Aí você falou tudo. É isso, porque aí você não se impõe, né? Infelizmente. O Roger Guedes foi isso. O Roger Guedes, a hora que ele quis, o Corinthians pegou, foi 10 de euros. O Corinthians ficou com 4 e o Roger com 6. O Roger ficou com a parte maior, mas estava livre no mercado. Você não precisou pagar pro time chinês naquela época. E o Memphis, mesma coisa. Estava livre e falou, ok, eu vou, a multa é essa, 10 milhões, 5 para você, 5 para mim, caso pinte antes da hora. E agora vamos tentar entender. Chegou o momento do Corinthians pagar aquele primeiro ano dele, né? Então tem o primeiro, tanto de luva quanto de bônus de assistências e gols, é agora. Tem que pagar agora em agosto. Tá dando mais ou menos 12 milhões de reais entre luvas e o que ele tem de bônus. E tem que pagar essa parte aí também. Eu não sei se também pode ser alguma coisa, sabe aquela coisa do empresário, como sabe que o Fabrício é um cara importante no mercado, falou, Fabrício, seguinte, eles têm que pagar uma grana aí, já fala que tem 3 propostas, aquela coisa toda, tal, a pressão já vem, o presidente se incomoda, corre para pagar, não sei também, essas coisas de mercado são sempre muito complicadas, os empresários jogam muitas vezes as informações do jeito que eles querem também. Mas é isso, está colocado, a janela está aberta, é o único contrato dos caras mais importantes do país que vazou, então a gente sabe todos os detalhes, inclusive, por exemplo, que a multa é 10 pau só. O fato é que agora, onde o extracampo raspa no campo, né? Depois da vitória sobre o Vasco. Quem for eleito hoje, amanhã vai sentar na cadeira, se o Stabile for o eleito, então já conhece a cadeira, já conhece a almofada, igual a do Tironi, e tem uma semana para resolver o time para o resto dessa temporada, certo? Uma semana, pouco menos. Então, qual que é a situação atual do Corinthians? Ele está com transfer ban, ele não pode contratar. Mas ele pode vender e pode perder jogador, né? A janela está aberta por mais uma semana, né? O Memphis é um jogador que não tem mais mercado em grandes clubes europeus. Senão já tinha uma proposta e tal. Foi como veio para o Corinthians. Então tem uma semana. O cara pode avaliar. Aí depende dele, mais dele mesmo, do jogador. Se é interessante ele sair para um clube médio, né, diante dessa circunstância, ou ele ficar mediante uma nova negociação com o novo presidente do Corinthians, né? Eu acho que aquela situação do Dorival, né, quando o Dorival falava dos 4 elementos, isso. É cada vez mais distante isso, né? Porque o Corinthians está proibido de contratar e o Corinthians pode perder jogadores importantes até 2 de setembro, né, quando fecha a janela. Então, uma semana para o novo presidente é uma semana. O cara assume oficialmente, tem uma semana para resolver o time para essa temporada. Porque depois disso acabou, né? Quando a janela fechar. A não ser jogadores que rescindam como foi o Exato. caso do Memphis, Exato. Né? Lá atrás. Ele é contratado depois da janela, mas ele tinha rescindido durante a janela, aí pode, aí não tem problema. Agora, Márcio, eu sei que não deveríamos pensar assim, mas o novo presidente, seja ele quem for que assumir, já pega uma bucha, o Memphis está indo embora. Tá indo embora, tem uma proposta aí e tal. Só que o cara tem na quarta-feira e depois de passar a Copa do Brasil, que é a bala de prata do Corinthians. E o derby no final de semana. Já pensou o cara que eu cheguei, pessoal. Agora eu assumi aqui, o Memphis vai embora, a gente não vai contratar ninguém. Pensa, vamos apertar antes da janela temos 2 jogos, antes do fechamento da janela. O jogo da Copa do Brasil aqui, o importante é pagar a conta. Com a Copa do Brasil se abrindo para... Esse é o correto a ser feito. Eu sei. Mas essa pessoa tá para nascer. Eu vou lá ali no berçário, vou ver se ela nasceu e eu volto aí. Vou lá no berçário. Ver se ela nasceu agora. É uma situação difícil. Então, aí vai ter que pegar mais um dinheiro emprestado para dar na mão do Memphis, né? Porque não tem, né? Só aumenta o buraco. Só aumenta. Mas não é uma... Não, claro que é. Bate. Difícil mesmo. Eu aqui, da onde estou, né? No ar-condicionado, gerindo futebol, diria, deixa o cara embora. Você se livra dessa bucha aí e vai jogar conversa, vai me matar. Vocês têm que deixar o olhar dele aqui, quando eu falei. Ele fez assim, ó, peraí, calma. Ele fez assim, ó.
Ela não aceitou. Nossa Eu Senhora! queria só lembrar que o patrasmente, como diria o Massa, isso tem que pagar, viu, já, independente do que acontecer. O que ele tá falando é só o depois. Porque vem por não o que foi, já foi. Você, O que tem que pagar já tem. Só para lembrar é o que eu sempre falo. O telefone acho que do é o Memphis, tá ligando aí. Memphis, fala aqui com a gente. Telefone em velho. espanhol. O que você quer falar? Espanhol em holandês. Holandês, mas fala. Então... Não, o correto era pagar e tal, eu sei, mas eu te coloquei um embate difícil, né? É muito difícil. Se muito você... difícil. É o que ele fala. Conversa espuma pela boca. É tudo não, com ar-condicionado Não, tudo então, fácil. mas... A hora que você tá lá com 500 caras na sua porta lá, velho, na vida como ela é, não é simples assim. Agora, Não, mas ninguém quer fazer isso, então, Não, ninguém quer. E a gente talvez não ia querer também se a gente tivesse lá. Então, ninguém quer fazer isso, mas isso é o correto a ser feito, né? Sim. Lembra que o Paulo Nobre trocou barcos por 6, por 5, só vieram 4, cadê o quinto? Não veio até hoje. Veja como foi. Foi fácil tomar aquela decisão? O Bandeira conta, né, na Não foi. frutaria, a história boa, que ele entrou numa frutaria, veio um cara de 3 metros de altura falar com ele, porque ele liberou o Wagner Love e tal, e ele olhou pro cara de baixo pra cima, falou, não tem o que eu falar pra você, eu fiz, e o cara foi cobrar ele. Então, o Flamengo não tinha condição, né? De pagar o Wagner Love. Não tinha. Então, e aí, vamos fazer isso, Timão? Então, essa é a pergunta. Eu queria Pro saber bem assim, do Corinthians, o que é melhor ser a feito? torcida nessa hora aí. Ganhar a Copa do nas Brasil? quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, dá pra passar. É o título que pode ser a redenção do time no ano, embora já tenha ganhado o Campeonato Paulista. Então, mas o que me acho, o que eu fico, assim, assustado, né, cara, é como essas coisas, né? Roger Guedes ficou com 60%. Se fosse o contrário, 80% pro Corinthians, 20% pro Roger Guedes. O Memphis, meio a meio com o próprio jogador, é uma cinta, cara. Entendeu? É um absurdo. É uma loucura. Teria que ser 80-20, o Memphis. Olha, a gente está investindo, está trazendo você e tal, 80-20, é justo até. Né? É por isso que o dinheiro vai pelo ralo. Na época eles... O Diego Rocha que fala, isso é hipocrisia, Massa. Pergunta se quando o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil com o Betinho, estava preocupado em pagar o Wesley. O Wesley que veio na frente. Não, mas aí é outra discussão, né? O grupo diz lá Sim. do sul do país emprestou dinheiro para pagar o Wesley e o Palmeiras não pagou. Tá errado. Sim. E você queria o quê? Tirar o Betinho do time? Pois é. E o Thiago Ferreira fala o seguinte, aqui pergunta, hein? Lógico que é ganhar a Copa do Brasil. Poucos jogos de ser campeão. O torcedor é assim, cara. Massa, não pensa que a vida é mole. Rapaz. É claro. Não é equação simples. Ainda mais com agora as datas postergadas. Quem conseguir avançar até a semifinal, essas quartas de final, elas são complicadas porque elas acontecem coladas ao brasileiro e a volta colada à data FIFA. Sim. Agora, os 4 que avançarem vão ter a Copa do Brasil como cálice, porque daí É no final, lá na frente. vai estar tudo espaçado. É verdade. Os 4 que passarem vão tratar isso como... Pode ser até o Cruzeiro está disputando o brasileiro, o Bahia está disputando o brasileiro. No caso do Corinthians, tem um jogador que impacta a mudança bem, que é o Carrilho. O Carrilho estava estaria fora da Copa do Brasil. E agora ele operou ligamento de tornozelo, mas tem alguma chance, talvez, com essa mudança dele jogar numa suposta final. Se fala entre 3 meses, talvez tenha alguma chance dele recuperar. Os demais voltariam de qualquer jeito. Os demais jogariam. Yuri, todo mundo voltaria numa suposta semi. Mas o Carrilho estaria fora. E aí agora criou-se uma oportunidade. Ele é o único cara impactado mesmo. Assim. Agora, a gente vai falar daqui a pouco sobre o calendário e também sobre o Diniz. Só ainda sobre o Corinthians, Festa. Desses 3 candidatos, alguém acena com, pessoal, chega, vamos parar de gastar, vamos economizar. Algum dos 3? O Cittadini, mas claramente né? fala sobre isso. Mais ou menos também, na verdade. Só que o que acontece é que esse é um tampão, né? Tampão. Esse não é nem o 3 anos que a pessoa realmente pode fazer um planejamento para 3. Sim.
Para 1 ano e 3 Como é um meses. tampão, o cara, em vez do cara segurar as pontas e fazer o trabalho sujo agora, pode falar, eu faço isso depois, eu vou fazer o bonito aqui e eu posso ser reeleito. Ué, o ex-presidente fez isso, né? O Andrés fez isso. Não, o outro, esse que aí foi afastado. Melo? O Augusto Melo fez isso, cara. Não, o que eu quero dizer assim, o cara pegar o mandato tampão, Pô, em quero vez saber, o cara eu tem sei o tango e campeão. meio, Bessa, que ele tem. 1 ano e 3. O cara tem 1 ano e 3 meses. Ele vai Esse fazer cara o quê? aí não é corintiano, cara. Não, o que eu quero dizer é assim, né? O cara, ó, eu tenho 1 ano e 3 meses pra eu ou virar então. presidente de novo ou arrumar a casa dele já. Vou arrumar depois. Então, Pra ser esse candidato. aí, se for Né? esse o cara eleito com essa mentalidade aí, esse aí não é corintiano, porque ele vai fazer igual Ou o o Osmar que os outros fizeram. pensa que tem só mais 1 e 3, ou quem entrar, ou os outros dois só tem 1 e 3 também. Pode ser que só tenha um Você 3. tem que começar, o trabalho tem que começar. Não Ora. é possível, mas Agora, eu sou hipócrita. E o Diniz, hein? Arnaldo, fala aí. Brigou com o Ryan, Então, falou que a torcida tá certa de vaiar e por aí vai. pois é, né? Eu acho que a situação dele à beira do campo como jogador é um caso. Não é um caso à parte, porque é um caso que acompanha na trajetória como técnico. Essa é uma situação. A outra é como os times que ele comanda têm se comportado durante os campeonatos brasileiros de pontos corridos. Então o Vasco está caindo na mesma situação que teve o Fluminense o ano passado. O primeiro gol, pra mim, tem até uma coisa pior. E aí, lá do estádio, eu falava assim, será que o Diniz não tá percebendo? O que aconteceu? A saída de bola do Corinthians, se você deixar o André Ramalho sair com a bola, ele vai encontrar passe entre linhas o tempo inteiro. E ele começou a fatiar e achava mais um. O primeiro gol, o Bidu tá lá na esquerda e ele... É uma fatiada linda, assim, de 50 metros. Esse é só uma vez, Massa. Ele fez isso umas 6 vezes. E eu falava, será que o Diniz não vai cortar essa linha de passe? Porque não é possível. Eu vou dar um exemplo. Na Copa do Brasil, o Dorival tinha Murilo, que hoje está na Premier League, esse que eu falei, e tinha o Gil. O que o Dorival fez pelo São Paulo? Caleri, Murilo. Murilo tinha um passe absurdo. E o Caleri não deixava o Murilo sair. E a bola com o Gil. E não acontecia nada. E a bola, olha lá, ó a fatiada que ele dá. E era o André fatiando o tempo inteiro. E aí a discussão lá com o menino do Vasco, do Diniz, era uma cobrança em cima do perde-pressiona, que eu acho que aí que tá. Ou o Diniz, que a minha cabeça lá em cima, olhando a tribuna, falou, o Diniz não tá percebendo, não tá fazendo essa marcação. Só que depois da confusão, eu acho que ali era... Cara, eu falei pra você, não deixa o André sair com a bola, faz esse perde-pressiona direito, e aquilo irritou ele, porque o menino não fazia o perde-pressiona, não tirava, não cortava a linha de passe. Tome o André pra um lado, o André pro outro, o André pra um lado, o André pro outro, e acho que ele se irritou e pegou o menino, e aí depois a gente pode falar sobre esse tema. Mas esse lance do segundo gol, mas o primeiro me chama mais atenção, porque quem estava no estádio via o André está com a liberdade, está fatiando para tudo que é lado e saindo no passe entre linhas, e ninguém cortava, o primeiro gol mostra exatamente isso, ele acha o Bidu em 50 metros de um passe do outro lado, do lado esquerdo. Olha isso aí, Fel. O Vessone falando aí desse Fabrício Romano, é um jornalista que acerta tudo das transferências internacionais. O cara é bem informado. Falou que tem 3 clubes e é interessado no Memphis. Acho que sábado até postei aqui que o Real Oviedo da Espanha estaria interessado. Pô, aquilo, né? Se não tivesse ninguém interessado no Memphis, né? Alguma coisa tava errada aí. Então, sempre vai ter sondagem, sempre vai ter essas coisinhas. Cara, eu não liberaria o Memphis agora, cara. Pô, a gente tá com o transfer ban, não vai conseguir contratar ninguém. Falta uma semana pra janela aí fechar. Cara, segura o Memphis até o final do ano, o que é um peido pra quem tá cagado, mano. Aí, final do ano, se vier e for bom pra todo mundo, libera, tá ligado? É um alívio enorme na folha de salário. Então, agora eu acho que seria burrice, cara. Faltando 4 meses pra acabar a temporada, 3 meses e meio pra acabar aí o campeonato. Então, cara, deixa o cara aí até o final do ano. Se parecer, libera. Então, e hoje aí com a eleição do Corinthians, o dia vai ser agitado, o dia vai ser longo. Se não me engano, começa às 6 da tarde, né? 7 ali as votações. Não deve demorar muito, né? São 300 conselheiros, só que, né? 300 conselheiros decidem o futuro do Corinthians, cara. É 300 pessoas. É inacreditável. Tem que mudar logo esse estatuto aí e colocar mais gente pra poder votar.
Porque isso vai ficar sempre na mão dos mesmos caras aí. Então é complicado, cara. O Vessone trazendo informação importante, né? Comentando também um pouquinho sobre o jogo. Então é isso, deixa o seu likezão, se inscreve no canal se você não é inscrito, pra não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!